Olá a todos, vamos aí a mais um vídeo para vocês aprenderem um pouquinho mais de como ajudar o seu filho na hora certa e no tempo certo, com o tema Dê asas ao seu filho. Nesse tema eu irei contar para vocês 3 histórias, 3 metamorfoses, tá? Três histórias que a gente pode trazer para nós, para a gente podermos aplicar muitas vezes exemplos com nossos filhos. E depois eu vou falar para vocês como ensinar seu filho no tempo certo, na hora certa, na idade certa. O certo ou errado, tá? Nunca diga não ou sim como primeira palavra para o seu filho se você quer ensiná-lo a coisa certa, tá? E como ensinar seu filho a ter limites. Que idade que começa a criança a perceber que ele precisa de limites e que você deve aplicar o limite no momento certo. Então vamos começar. Eu vou começar com vocês com a metamorfose da borboleta, tá? Muitas pessoas conhecem essa história da borboleta, mas eu gosto sempre de frisar, tá? Sempre frisar sobre esse ponto que é muito importante. Então vamos começar. A metamorfose da borboleta. Uma certa vez, um homem estava sentado embaixo de um pé de árvore e ele olhou para cima. Olhou para cima e observou um pequeno casulo. E ficou olhando aquele casulo. E aquele casulo começou a se remexer, se remexer, se remexer, como se estivesse ali sofrendo, como se estivesse passando por um processo de dor, como se aquela largata que estivesse ali dentro daquele casulo estivesse pedindo socorro para sair. Então o homem imaginou: se eu ajudar essa largata a sair, ela vai sair, ela vai poder respirar. Porque ele não conhecia que seria um processo ali naquele momento que ela precisava passar. E ele começou a observar, continuou observando. E chegou mais perto e continuou olhando. E ele viu uma pequena abertura aonde ele pôde entender que não era mais uma lagarta, e sim uma formação de uma borboleta. Mas como ele não conhecia o processo, que esse processo poderia ser doloroso, poderia ser ali que precisava passar por isso, ele imaginou que se ele ajudasse aquela borboleta a sair, ele ia estar ajudando ela a respirar, ia estar ajudando ela a voar, ia estar ajudando ela. O que ele fez? Ele pegou uma tesoura, ajudou a pequena abertura a se romper. E isso ele cortou, aquele casulo. Com isso aí a borboleta saiu, porém ela saiu com as asas todas amassadas, com uma asa ali com dificuldade, e ela não conseguiu voar. E ela começou ali a se arrastar, como se ela tivesse deficiente, como se ela tivesse precisando de força, como se ela tivesse precisando de algo para poder voar. Ela não conseguiu voar. E o homem observou aquela borboleta. Por mais que ela tentasse, ela não conseguia levantar voo, ela não conseguia sair do lugar onde ela estava. Então ele pensou: o que aconteceu? Por que aconteceu isso com ela? Eu ajudei ela, eu aliviei o processo de dor dela. Eu tirei ela dali daquele lugar apertado para que ela pudesse voar, porque aquele lugar podia estar impedindo ela de voar. Então, mas aí ele veio da mente dele. Ele passou a entender que o processo que a borboleta estava passando ali naquele momento de aperto, era um processo importante para ela. Que aquele processo era onde ela ganhava força, ganhava resistência para ela voar. E o que ele fez? Ele interrompeu o processo. Ele tirou o momento de dor, o momento de sofrimento, que para ele era um momento de sofrimento, mas não. Então, o que eu quero trazer para vocês? Quero trazer para vocês a reflexão que quando há um momento de dor, um momento de sofrimento ali daquela borboleta, que para o homem era um momento de sofrimento, para ela não. Era um momento de ganhar força, ganhar resistência, para ela poder voar, para ela ser a borboleta com as asas perfeitas, sair dali uma perfeita borboleta. Então ele entendeu que aquele processo onde ela se mexia, onde ela ficava se exprimindo, era importante para o processo de desenvolvimento dela, era importante para o processo dela ganhar força nas asas, poder voar tranquilamente,
poder viver depois dali com uma vida em pleno voo, né? E a segunda metáfora aí é do pintinho. Uma certa vez, uma mulher observou uma galinha chocando seus pintinhos e já estava ali alguns dias e muitos dias já tinha passado o tempo e nada dos pintinhos saírem. E a galinha, eu observando a galinha, todo dia a galinha saía, comia, se alimentava e voltava. Aí quando foi um dia a galinha saiu e demorou para voltar. E ela foi lá olhar os ovos. E nessa observação dos ovos, ela viu um ovo que o pintinho começou a picar, dar pequenas picadinhas e não conseguia ter força para romper a casca. E ela ficou observando aquele processo ali. Ela pensou, vou ajudar o pintinho a sair, porque ele não tá dando conta, ele tá sem força. Ela foi lá, quebrou, tirou o pintinho para fora. E o pintinho saiu dali com dificuldade de ficar em pé, com dificuldade de se levantar as asinhas, todo molinho. E aí ela deixou ali aquele pintinho ali, porque a mãe voltou, a mãe galinha voltou para o ninho, ela saiu e deixou ali. Porém, quando a mãe voltou e viu que tinha um pintinho, a mãe pegou, começou a empurrar o pintinho, começou a tirar o pintinho do meio da ninhada dela. Por quê? Porque ela não viu o processo, ela não viu quando o pintinho rompeu, ela não viu como que foi que o pintinho saiu da casca. Então ela imaginou, na mente da galinha, imaginou que aquele pintinho podia ser um intruso, que não fazia parte da sua ninhada. Então o que aconteceu? Aquela galinha rejeitou o seu pintinho. Aquela galinha não aceitou o seu filhotinho. Então, o que aconteceu? A mulher, com medo do pintinho morrer, de não sobreviver, pegou o pintinho para criar. Começou a fazer papinha, começou a colocar na boquinha e ajudar. O que aconteceu? Aquele pintinho cresceu, mas não cresceu igual os seus irmãos, que a galinha chocou. Depois desses dias, a galinha tirou os pintinhos e saiu do ninho com os seus filhotinhos, mas porém não aceitou aquele pintinho. Então, o que aconteceu? A mãe rejeitou e a mulher teve que criar pintinho. Mas aquele pintinho era um pintinho totalmente diferente dos outros. Ele não era bonitinho, ele tinha dificuldade de voar, ele tinha dificuldade de ciscar. Por quê? Porque ele não ficou junto com a mãe, porque ele não aprendeu que ele precisava ciscar, que ele não aprendeu que ele precisava bater as asinhas. Demorou um certo tempo para ele aprender que ele precisava fazer isso para sobreviver. Mas por que isso aconteceu? Porque ele recebeu tudo de mão beijada. Ele recebeu desde pequenininho a comidinha na boquinha, a comidinha já pronta, sem precisar ele ciscar, sem precisar ele procurar o seu alimento. Ele não aprendeu a ciscar, ele não aprendeu a bater as asinhas. Então ele demorou para fazer o processo de aprendizagem dele, que ele precisava fazer isso para sobreviver. Terceira, todo mundo conhece a história da águia. Nós sabemos que a águia é uma das aves mais imponentes do ar, que ela voa além do horizonte, que ela vai através das montanhas, que ela sobe no maior pico, ela voa nas alturas. A águia não tem voo baixo, a águia tem voo perfeito nas alturas. Quanto mais alta ela voar, mais imponente ela é. Mas tem um processo que a águia passa por ele. Certa idade, a águia ela se refugia, ela procura, tá? A mais alta rocha, onde ela procura um abrigo e é onde ela se refugia ali num período de transformação, aonde ela vai arrancar o seu bico, aonde ela vai arrancar suas unhas, aonde ela vai ali renovar. E com esse processo, ela é tão dolorosa com ela mesma, que ela se choca contra a rocha, até as suas penas explodirem, ela começa a arrancar as suas penas com os bicos depois que nasce. Ela começa aquele processo de transformação doloroso. Mas tem um porém. Quando isso acontece, que ela faz por esse processo doloroso, ela sai dali mais bela do que quando ela entrou. Ela sai dali mais renovada, cheia de força para aguentar mais um período da sua existência ali. Nós sabemos que a águia, ela é uma das aves que vive mais tempo. Por quê? Porque ela se refugia, porque ela se retira, porque ela precisa buscar força, se renovar, tá?
Porque quando ela faz isso, a sua garra já não consegue mais agarrar, os seus bicos estão todos grandes, já não consegue mais se alimentar, suas asas estão pesadas, suas asas estão velhas. Então, quando ela percebe que ela precisa essa renovação, ela se refugia e ela mente se renova ali. Então, o que eu quero trazer com essas 3 histórias, com essas 3 metáforas para nós hoje? Aí você se pergunta, o que isso tem a ver com o meu filho? O que tem a ver com a criação? O que tem a ver com o tempo certo ou errado? O que tem a ver com tudo isso que você está dizendo? Quero te dizer aí, trazendo a borboleta, que todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, com momentos de dor, com momentos de sofrimento. E todo o processo de aprendizagem, o nosso cérebro, ele só resiste nos momentos mais terríveis da nossa vida, que é o momento de aprendizagem, no momento da dor, no momento que nós passamos por aquela dor. Pode ser ela traumática, pode ser ela que traga um alívio. Não importa o momento. Não importa se aquele ali vai se traumatizar. Não importa se aquilo ali vai marcar. Tá? Não importa se seja um ponto positivo, um ponto negativo. Não importa se seja um momento infeliz ou alegre. Se causar a dor, nós registramos com mais frequência. O nosso cérebro registra. Porque no momento, o nosso cérebro economiza energia para esses momentos felizes, momentos de alerta. Por mais que sejam momentos felizes, nosso cérebro entra em alerta, ele precisa nos proteger. Então, nesse momento, seja ele bom ou ruim, é um momento onde ele registra, um momento onde a gente aprende. Então, o nosso processo não pode ser interrompido. O que eu quero dizer para você, mamãe e papai? Que o processo do seu filho, você precisa ajudá-lo, ensiná-lo, não dar de mão beijada, não cortar as asinhas do seu filho, não interromper o processo de formação do seu filho, dando tudo para ele quando ele pede. Ele precisa entender que a gente não tem tudo de mão beijada, porque lá na frente, mais futuramente, ele vai sofrer. Porque ele não aprendeu a lutar, ele não aprendeu a conquistar, ele não soube o que é sofrer para conquistar. Então, você não pode interromper o processo de transformação, o processo de aprendizagem do seu filho. Porque quando a criança começa a formar o processo, tá? Como eu já disse em alguns vídeos, o nosso caráter ele é formado até os 7 anos. Depois de 7 anos, nós revivemos, repetimos fases, mudando cenário, mudando ambiente, mudando o que nos envolve em volta, mudando a circunstância, mas são momentos que muitas vezes são repetitivos para nossa mente. Então, nós vivemos em constante repetição o tempo todo, nós repetimos nossas fases, tem época que a gente vive mais uma fase, tem outra época que a gente vive outra. Então, com criança não é diferente, com criança também acontece isso. Eu costumo sempre dizer que não existe pessoa igual, não existe pessoa, uma cópia sua. Ela pode ser cópia sua na aparência, em algumas atitudes, mas ela tem um código, ela tem um mapa diferente. Ela, mais à frente na vida dela, ela pode estar aí precisando de uma renovação na sua vida, de mudança na sua vida. Então, você não pode interromper esse processo, porque senão você vai atingir a dor do seu filho, tá? Então, é isso que eu quero dizer com essas 3 metáforas, que você não pode interromper o processo de aprendizagem do seu filho. Você não pode interromper o processo de transformação do seu filho o ajudando. Claro que não estou dizendo para você ser omissa ali, mas não dando tudo de mão beijada, não ali tirando as fases de aprendizagem, não ali impedindo o seu filho de conquistar, de ganhar, tá? Então, tudo tem que ser ponderado. Então, é isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Que como a gente fazer para ensinar os nossos filhos, começando pelo ponto de certo ou errado, tá? Como ensinar o seu filho no tempo certo, na hora certa. Quando que uma criança está fazendo as atitudes erradas? Como que você sabe, como você identificar? Quando o seu filho começa a fazer alguma coisa ali naquele momento que não é do agrado, tá? Mas é engraçado para a idade dele. Tá ali, tá fazendo gracinha, tá brincando, tá fazendo alguma coisinha ali, ou faz alguma coisa desagradável, onde todas as pessoas acham bonitinho pela idade dele. Não
faça um incentivo positivo com seu filho errar. Não, tá? Não faça isso. Por quê? Quando você faz um incentivo positivo na hora do erro, ele vai entender que ele fez a coisa certa. Mas, por mais para você, papai ou mamãe, tio, vovó, que seja errado, mas você riu. Você o incentivou. As pessoas à sua volta acharam bonito, acharam engraçado. Então, para a criança naquele momento é registrado como um momento positivo. E se ele fizer novamente e você não ali, não quebrar esse ciclo, não chamar atenção, não ensinar ele, tá? Mostrando para ele que aquilo ali tá errado, ele vai entender que aquilo ali sempre tá bom. O que ele vai fazer? Vai registrar que aquilo ali é bom. Aí, mais futuramente, mais pra frente, ele vai tornar a repetir aquele erro. Porque ele sabe que as pessoas gostou, só que aí ele já tem idade. Aí as pessoas já não acham mais bonito, já não acham mais engraçado. Aí todo mundo vai olhar e falar assim, poxa, a mãe daquele menino não ensinou ele que ele não podia fazer isso? Aí o que eu trago pra você? O que eu falo pra você, mamãe e papai? Que você precisa ensiná-lo que aquele momento que ele fez ali não foi bonito. Mas que as pessoas acham bonito, não foi bom. Não é bom, tá? Então você tem que ensinar isso. Porque depois, mais tarde, ninguém vai julgar seu filho. Dependendo da idade, as pessoas julgam você. Vai falar que você não ensinou, que você não educou. Então, é um momento. E quando que começa isso? Quando a criança começa a falar, a andar, a ter atitude. Quando ela começa a ver o mundo dela além da mãe, além da família. Quando ela percebe que através daquele desenvolvimento dele, através daquela atitude dele, ela ganha atenção. Porque a criança simplesmente ela quer chamar a atenção para ela quer ser o centro das atenções. Então ela vai fazer algo gesto bonitinho, ela vai ter atitude bonitinho, ela vai falar um palavrãozinho, ela vai fazer isso, aquilo, ela vai bater, ela vai fazer isso, ela vai fazer graça. Ela vai chamar a tua atenção. Então, nesse momento, se ele fizer errado, no momento errado, você tem que corrigi-lo. Ah, mas eu tenho que corrigir ele na frente das pessoas? Dependendo da situação, você pede licença, retira e sim, corrija para ele saber que ele fez errado. Se não pode fazer isso na frente das pessoas, passe, chegue em casa. Dependendo do ambiente, chega em casa, você conversa com ele, você fala para ele que aquilo não foi bom, que aquilo ali foi errado, que ele precisa fazer o certo, que ele precisa entender que ele errou, que ele cometeu algo que não é certo fazer. Mas fale com ele, converse com ele, e sempre olhando nos olhos, porque quando a gente olha no olho de uma criança, pede a atenção dela para ela olhar para você, você está querendo dizer para ela que ela quer que você preste atenção, quer que ela corrija o que ela fez de errado. É um sinal de alerta nesse momento. Então, isso é muito importante quando você vai conversar com uma criança, você ficar na altura dele, olhando nos olhos dele e pedir para ele olhar, porque muitas vezes ele sabe que ele está errado. Se você fizer isso, ele não vai olhar para você, mas você tem que pedir para ele olhar para ele. E não mostrar sinal que você está ali, fazendo aquilo ali por graça. E sim mostrar um olhar de autoridade para o seu filho. Porque o seu filho precisa te respeitar, saber que você que manda, saber que você que o educa, saber que você está corrigindo ele para que ele aprenda o certo, tá? Que não adianta você chegar num lugar, mas seu filho já sabe te manipular. Como? Com um grito, com um choro. Você vai chamar a atenção dele, pega ele para ele parar, ele começa a gritar, espernear. E aí, o que fazer nessa hora? O que fazer nessa hora? Corrigir naquela hora, naquele momento, naquele ambiente? Não precisa ser na frente de todo mundo para não infligir a vergonha nele. Se retira, vai num cantinho, conversa com ele, explica para ele. Ninguém vai te julgar se você fizer isso. Ninguém vai. Todo mundo vai achar que você é uma mãe que está corrigindo o seu filho. Todo mundo vai te elogiar. Agora, se você deixar ele fazer, continuar fazendo e não corrigir, com o tempo ele não vai te obedecer. E quando você quiser corrigir, já é tarde demais. Por quê? Porque passou a fase. E quando que é essa fase? A fase da corrigir do certo e errado começa depois dos 2 aninhos. Dos 2 aninhos até os 4 aninhos, que a criança sabe e aprende a fase do certo e errado, onde você precisa corrigi-lo, onde você precisa ensiná-lo o sim e o não,
a limitar a ele, a dizer a ele o certo, o errado. Mostrar para ele, contar a história para ele, porque a criança aprende muito através de história, ele memoriza mais, ainda mais se for uma história interessante, você dê exemplos para ele, você conversa com ele, você mostra para ele. Então são esses fatos aí, certo? Vamos continuar aí. Nunca diga não ou sim como primeira palavra. Como que isso funciona? Como que eu devo agir? O que eu devo fazer? Qual é a minha atitude? Né? Como não dizer não como primeira palavra? Se meu filho está num momento de perigo, como que eu vou gritar? Não pode! Ele vai entender o quê? Somente pode. A criança, dependendo da idade dela, ela só resiste a uma palavra por vez, tá? Isso é o normal do nosso cérebro, resistir a uma palavra por vez. Se você dizer o não, depois o pode, ele vai entender quem? O pode. O não ficou para trás, tá? Então, você sempre diz, pare, fique quieto. Não pode. Fique quieto. Ele vai parar, porque ele mandou ficar quieto. Não pode. Aí ele vai prestar atenção em você. Aí ele vai ver o não, depois o pode. Ele vai saber que não pode continuar. Sim! Sim, continua, faça. Entendeu? Ele vai entender somente as segundas palavras. Então você tem que tomar cuidado na hora de você falar o que você quer falar pro seu filho, o que você quer ensinar para ele, tá? Então você sempre, se você quer repreender o seu filho, nunca fale não para ele. Se for o momento de parar para ele, se ele estiver correndo, você peça para ele parar. Pare agora. Que tem que parar. E sempre diga pro seu filho fazendo gesto, porque a criança aprende muito através do gesto. Ele aprende muito, ele registra mais rápido através do gesto. Você faça o gesto com a mão, o gesto com a cabeça, tá? E dê sempre sinal para ele, ensine ele os sinais, porque é muito importante, porque ele vai registrar esse sinal como um sinal de alerta para ele, ele vai aprender mais. Então a criança aprende mais através do lúdico, através da sua expressão facial. Se você estiver sempre rindo do seu filho, em momentos, vivendo as situações que seja perigo ou não, se você está sempre rindo do seu filho, você está sempre incentivando. Agora, se você fechar a cara, fechar a face para ele, mostrar que você está bravo, que você está zangado, que aquela atitude não foi boa, ele vai saber que ele não pode fazer aquilo, tá? E ao mesmo tempo, é quando você ri, quando ele faz alguma coisa boa, ele vai saber que ele está sendo, que você está gostando, então ele vai continuar fazendo, tá? Então, essas aí são essas fases, tá? Onde são importantes você saber que você nunca deve, se você quer fazer um alerta para o seu filho, se você não quer que ele continue fazendo aquela atitude, você deixe, se você quer usar a palavra não, tente usá-la sempre como segunda palavra, ou então fale 2 vezes não, as pessoas vão achar que você tá doida, você vai achar que você não tá batendo bem, mas é importante você frisar, porque a criança só escuta depois da segunda palavra, não, não. Pare agora. Fique aí. Então, ele vai entender. Ele vai entender se você falar assim, tá? Então, isso aí são o certo e o errado que você tem que dar. E aí, como ensinar o seu filho a ter limites? Que hora que eu tenho que dar limite pro meu filho? O limite começa a partir de quando a criança começa a andar, tá? Quando a criança começa a andar, é algo extraordinário para ele, porque ele tá sabendo que aquele momento ali é um momento de liberdade, onde ela vai correr, onde ele vai poder pular, onde ele vai poder sentar, onde ele vai poder se enrolar. Então, quando assim, é onde a fase da coordenação motora que é descoberta do que ele pode fazer com o seu corpinho, com a sua perninha, onde ele pode ter ali as coordenações certas. Então, ele quer correr. E se você não dá limite nessa hora para ele, tá? Levando ele em lugares onde ele não pode correr, onde é um lugar onde ele tem que ficar sentadinho, e você não ensinar, chegar lá, soltar ele, deixar ele fazer o que ele quer, aí quando você for corrigir, porque não é mais a hora dele continuar fazendo isso, você for corrigir, ele não vai entender. Por quê? Porque a vida inteira você deixou ele fazer, porque a vida inteira você deixou ele correr, porque a vida inteira você deixou ele livre para fazer, porque a vida inteira as pessoas acham bonito ele correr, ele gritar, ele bagunçar. Mas nem todo mundo acha bonito, todo mundo acha engraçado. Alguém vai pensar, aquela mãe não ensina o seu filho,
Aquela mãe não ensina, aquela mãe não dá limites para aquela criança. Olha aquela criança é mal educada. O que esses pais estão fazendo? Ninguém nunca vai julgar a criança. Sempre o julgamento irá cair sobre quem? Sobre o pai e a mãe. Então é nessa hora que você tem que dar limites para ele, é nessa hora que você tem que educá-lo, é nessa época que você tem que corrigir ele, é nessa época que você tem que mostrar para ele que o que ele está fazendo são atitudes erradas, que ele precisa não fazer, que ele precisa parar, que ele não pode correr, que ele não pode gritar, que ele não pode bagunçar, que ele não pode quebrar, que ele não pode jogar. Então é nessa hora que você tem que mostrar para ele, dar limites para ele. Mostrar que ele precisa ter limites, que não é do jeito que ele pensa, que ele tá livre, que ele tá solto. Não, que existem regras, que existem pontos que ele precisa aprender para continuar. Então, isso são limitantes, são algo que você precisa ensinar ele no momento certo. E qual que é o momento certo para me ensinar isso para o meu filho? Quando começa a fase do 1 ano e 5 meses até aos 7, que é onde a fase do amadurecimento, tá? Onde ele tá se amadurecendo, onde ele tá registrando tudo, onde ele vai aprender com mais ênfase, porque é na época que os neurônios estão se amadurecendo, onde ele vai registrar, onde ele vai captar, onde ele vai entender que a mensagem é limitante para ele. Nós precisamos dar limites para nossos filhos. Ah, mas meu filho vai chorar, meu filho vai sofrer se eu fizer isso, se eu infligir dor. Qual é melhor? Infligir dor para ele nessa idade, onde ele vai se frustrar muitas vezes, porque você vai reprimi-lo, ou quando ele tiver maior e já não te respeitar mais e te infligir a dor. Então, vamos pensar sobre isso. Vamos pensar em que fase que nós devemos estar. Se é a fase de você mandar, de você ensinar, de você educar, ou se é a fase que você vai ser educada por ele, vai ser repreendida por ele, vai ser envergonhado por ele. Porque a criança, depois que está nessa atitude que ele vê que você deixou ele livre, ele não importa mais. Porque a vida inteira você ensinou ele assim. A vida inteira você disse para ele que ele podia fazer, que ele podia continuar. E aí? Então, temos que repensar em nossas atitudes. E quem que está tendo limite? Quem está ganhando limite? Quem tá vivendo no limite? É você ou seu filho? Então, são outros pontos aí que você precisa pensar. Então, é melhor você ensinar ele ao limite onde ele vai aprender, onde ele vai ficar limitado, onde ele vai entender que o que você está fazendo para ele é o bom, é o melhor, que ele vai registrar, que você o educou, e sempre vai ter, algum dia se ele fizer alguma coisa errada, alguém for falar assim, sua mãe te educou, ele vai responder, não, a minha mãe me educou, é eu que estou fazendo errado, minha mãe me ensinou. Então, quer dizer, se você não ensinar, quando alguém falar para alguém te educou, ele vai dizer, não, minha mãe não me educou mesmo, então eu não aprendi, então minha mãe não foi uma boa mãe, e aí? Qual é o julgamento que você quer para você? Você quer ser a super mãe? Vamos trazer a galinha que vai te proteger, vai proteger sempre o seu filhotinho. Você quer que seu filho seja borboleta, voante, brilhosa, imponente, com voo, com tudo preciso? Você quer que seu filho seja a águia, com seus limites, com a sua formosura, com seu voo perfeito, seja um filho promissor na frente? Ou você quer que seu filho seja aquela criança defeituosa, intelectualmente, indisciplinada, muitas vezes até, vamos se dizer aí que muitas pessoas dizem, sem limites, né? Vão julgar que você não educou sem educação. Então, o que eu quero trazer para você? Mamãe, papai, vovó, titia, tio, que você precisa dar limite para as crianças. Nós precisamos ter esse olhar para nossos pequenos, que nossos pequenos precisam ter um olhar preciso de como limitar tudo, que nossas vidas não é liberdade, que a nossa vida não é cheia de regra, que nós temos que seguir regras, tanto dentro de casa como fora de casa, como em lugares públicos como dentro do nosso lar. Não é porque eu não saio de casa, que eu vou deixar meu filho quebrar a casa, que eu vou deixar meu filho derrubar as coisas no chão, que eu vou deixar ele destruir as coisas, eu vou deixar ele fazer o que ele quer. Não, dentro de casa também você precisa ensiná-lo a se comportar. Porque se você ensinar seu filho a se comportar dentro de casa, automaticamente, quando você estiver em outro ambiente, ele vai se comportar fora do seu ambiente. Agora, se você deixa ele fazer o que ele quer,
Mas aí você quer que ele seja lá no outro ambiente, lá, comportado, educado. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai se comportar lá fora? Se você não ensinou ele em casa. Então, o que eu quero dizer? Que a educação, os limites da criança, dentro e fora de casa, começa onde? Em casa, junto com você, onde você vai ensinar ele que ele precisa ter, lá dentro de casa tem regra, tem horário, tem tempo, tá? A gente aí trabalha com crianças, nós sabemos que tem crianças que são impossíveis dentro da sala de aula, são aquelas crianças terríveis, sem limites, sem educação dentro da sala de aula. Não é a culpa do professor, é culpa dos pais, porque não ensinam, porque escola não é para educar, escola é para ensinar, tá? Disciplinas curriculares, tá? Nós não temos o direito, professores, de ensinar, de disciplinar o filho de vocês com a educação. Esse é papel do pai e da mãe. Limites, quem dá é pai e mãe. Na sala de aula, a criança só vai repetir o que ele aprendeu em casa, que são as regras. Se tem regras na sala de aula, se tem regra na escola, ele vai saber respeitar. Por que ele vai saber respeitar? Porque ele sabe que lá na sua casa tem regras. Porque ele sabe que lá na sua casa ele não pode fazer tudo o que ele quer. Porque ele sabe que tem limites para tudo. Porque ele aprendeu, porque você ensinou ele. Entendeu? Aí, eu gosto sempre de frisar, tá? Tanto é que eu contei 2 fatos que aconteceram comigo mais ou menos há quase 10 anos atrás, em sala de aula, de dois alunos meus. Hoje em dia, esses 2 alunos meus são um dos meus orgulhos, porque eu tenho, assim, contato, que a gente entra em contato com nossos alunos, e eu tenho eles como contato, tá? Que foi quando aí eu dei aula uma vez com uma aluna minha, e que ela estava na época com problema com seus pais, são familiares em casa, tá? E ele pegou e o que acontece com a menina? A menina estava ali, os pais separando, a mãe já tinha ido separar de casa, tinha morado com outra pessoa, e ela não aceitava muito bem a separação da mãe, porque para ela era o pai dela, era aquele super paizão, ela não aceitou bem. E eu comecei a perceber que ela era uma aluna boa, e de repente o rendimento dela começou a cair. E eu me preocupei com ela. Cheguei nela e perguntei pra ela. Perguntei se ela estava bem. Ela disse pra mim que estava bem. Mas aí eu comecei a perceber que ela chorava, que ela não queria mais, que ela já tinha perdido. Voltei de novo, chamei ela, perguntei pra ela o que tinha acontecido, por que ela estava desse jeito. Ela falou: professora, eu estou com um problema na minha casa. Ela tinha, na época, 9 anos. Eu tô com um problema na minha casa e começou a chorar. Eu falei: você quer conversar comigo? Você quer falar pra mim? E ela falou o que estava acontecendo, e eu perguntei pra ela se ela queria que eu ajudasse. Ela falou que queria que eu ajudasse, e eu comecei a ajudá-la. Eu comecei a dar carinho, dar amor, dar atenção. Chamei a mãe, conversei com a mãe, falei pra ela que ela tava assim, que tava assim devido à separação, e que ela tava se sentindo abandonada, que ela tava se sentindo rejeitada, que é isso e aquilo, e pedi pra mãe conversar. E a mãe, né, possivelmente deve ter conversado, porque ela começou a mudar o comportamento na sala de aula, e devido à minha atenção também com ela. E um dia eu perguntei pra ela que o que ela queria ser quando crescer. E ela disse que queria ser professora, igual a mim. Foi um choque, porque a mãe dela tinha uma profissão muito boa também, mas ela preferiu, né? Por quê? Porque ela tinha como referência. No momento mais traumático da vida dela, fui eu que acendi a mão, fui eu que fui lá conversar com ela, me preocupei, me orientei, conversei bastante com ela, expliquei como que é que funciona, chamei a mãe, conversei com a mãe. Então ela viu que o que ela precisava era de carinho, de amor, e que ela precisava fazer isso. Entendeu? Então foi muito importante essa minha abordagem lá. Hoje, ela é estudante de psicologia, tá? Já tá no 2º ano de psicologia. E assim, é muito gratificante a gente ver, saber que a criança está ali, tá? Tem a nós como referência, e que nós precisamos estar aí buscando, né? Em um área atento. Outro fato foi o menino, que ele também era um ótimo aluno, de repente começou a ser agressivo na sala de aula, brigar com os colegas, o rendimento dele caiu, e aquela coisa virou aquela bagunça. Eu me preocupei, chamei ele para conversar, ele não quis se abrir comigo, não quis conversar. E eu comecei a ganhar a confiança dele, né? Mas parecia que tinha algo muito grande ali envolvido, uma barreira muito grande que eu não conseguia planetar.
E o que eu fiz? Chamei a mãe, conversei com a mãe, observei a mãe, e ela, sabe o que eu ouvi da mãe dizer pra mim? O menino tinha 10 anos. Que ela não sabia mais o que fazer com ele. Que não era só na escola, que era em todo lugar, que ela não estava sem controle, que ela ia desistir. Eu falei para ela, não, mãe, você não pode desistir do seu filho. O seu filho tem apenas somente 10 anos. O seu filho tem ainda como ajudá-lo. Você precisa, ele precisa de você. E foi quando eu conversei bastante com a mãe, orientei ela e falei para ela, eu preciso da sua ajuda. Seu filho é um ótimo menino, seu filho é um menino muito inteligente, onde tem um futuro muito pela frente aí. Então nós precisamos ajudar ele. E eu combinei com ela de eu intervir na escola e ela intervir em casa. E foi indo, e eu consegui penetrar na onde a mãe não conseguiu, onde ele contou para mim alguns fatos que eu fiquei chocada, tá? E comecei a trabalhar em cima desse fato com ele, trabalhar, até mostrar para ele que ele não podia continuar daquela forma, onde ele mudou novamente o comportamento, onde ele voltou a ser um aluno atencioso, um aluno carinhoso, um bom filho em casa, um menino obediente. E a mãe viu o progresso, tanto a diferença de mudança de comportamento em casa como na escola, veio novamente à escola para conversar comigo, para agradecer o que eu tinha feito, a abordagem que eu tinha feito. Porque é difícil a gente encontrar muitas vezes professor que tem esse olhar, mas é importante nós também, nós como professores, nós como educadores, ter um olhar voltado. Porque muitas vezes aquela criança tá ali pedindo socorro. Ela pede socorro em casa, ela pede socorro na escola, onde ela passa aí quase 5 horas numa sala de aula junto com você. Não tô dizendo que você é responsável por essa criança, mas você tem que perceber que essa criança está pedindo socorro. Se ele não é um bom aluno, se ele não tem um rendimento bom, alguma coisa ele tem de errado. Então você tem que se preocupar. Quando você tem apoio da escola, do diretor, do coordenador para poder fazer a abordagem, é muito melhor ainda. Então eu acho assim, que cada escola tem que ter o seu gestor que tenha esse olhar também de preocupação, de cuidado com o seu aluno. Porque depende muito, hoje em dia, a saúde mental, tanto da criança como de um adulto, ela é muito mais importante, porque se a mente está bem, o corpo também está. Se a mente não estiver bem, o corpo todo padece. Então, a nossa saúde mental, ela influencia muito na nossa vida. Tanto na vida das crianças, tá? Porque hoje em dia as crianças, quanto mais tempo passa, mais as crianças percebem, mais as crianças estão mais inteligentes, mais as crianças estão mais evoluídas, muitas vezes mais que a gente, mais que nós. São crianças aí que nascem com um altíssimo QI de inteligência alta, onde elas são mais inteligentes, onde elas são ágeis, são mais rápidas para tudo. E nós precisamos acompanhar nossos filhos, nós precisamos estar aí preparados para enfrentar qualquer dificuldade, qualquer barreira, precisamos estar preparados para ir, para descobrir, precisamos estar preparados para ter um olhar para nossas crianças, tá? Eu sempre tive essa preocupação com crianças de sala de aula, eu sempre tive um olhar, eu sempre sou aquela professora amiga da sala, amiga de todos, tá? Eu sempre digo para meus alunos que se eles fizerem certo, como a regra que é da sala, eu sempre vou proteger eles, eu sempre vou tomar as dores, eu sempre vou defendê-los. Mas se eles quebrarem regras, não tem como eu defender, não tem como eu proteger, não tem como eu defender. E assim mesmo é você, papai e mamãe. Colocando regras, ensinando o seu filho a cumpri-las, você vai ter que defender o teu filho. Você vai ter motivo para defender o teu filho. Se seu filho for um menino que segue regra, que é bem educado e tudo, você não tem por que você não defender seu filho. Você sempre vai defender o seu filho. Mas ele precisa aprender. Ele precisa aprender que ele não pode. Porque se ele fizer, automaticamente ele vai saber que ele está errado. Automaticamente ele vai corrigir. Então, são fatos muito importantes que nós precisamos ter aí, tá? E é isso que eu quero dizer para vocês nesse vídeo do certo ou errado, nesse vídeo onde que tem um tema aí, vamos dar asa, como dar asa ao seu filho, dê asas ao seu filho, tá? Então é isso que eu quero dizer para vocês. E eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui nesse momento comigo, tá? E que tenham um restante de semana abençoado por Deus, amém? Obrigada a todos, tenham um bom dia.